O ser consciente. Capítulo 6. Condicionamentos. Parte A. O bem e o mal. Questão de alta complexidade para a criatura humana, o dualismo do bem e do mal encontra-se íncito na sua psicologia interior, confundindo-a e perturbando-lhe, não raro, o discernimento. Com características metafísicas na sua formulação abstrata, essa dualidade concretiza-se nos atos do ser, gerando fenômenos relevantes de consciência que contribuem para o equilíbrio ou a desordem psíquica, de acordo com as suas respectivas manifestações. Em todos os períodos da cultura ancestral, encontramos o esforço da religião e do pensamento, tentando estabelecer os paradigmas em que se apoiam um e outro, para melhor explicá-los. Ontem era uma abstração meramente filosófica ou religiosa, passando, mais tarde, a fazer parte da ética, no capítulo da moral, avançando historicamente até interessar a sociologia, ao comportamentalismo, à psicologia. O Código de Hammurabi, inscrito em uma estela de diorito, já definia as ações louváveis e as reprocháveis, simbolizando o bem e o mal. Com as respectivas consequências legais no comportamento humano em relação à criatura em si mesma, à sociedade e ao seu próximo. Entre medos e persas, o livro sagrado Zend-Avesta separava a mesma dualidade nas personificações de Ormuzd, ou representação do bem, e Ahriman, ou personificação do mal, em cuja luta o último seria submetido e, por consequência, eliminado. A Bíblia, por sua vez, representa o bem nas deidades angélicas e o mal nas demoníacas, ambas, no entanto, sob o controle de Deus, contra quem se rebelara Lúcifer, que, expulso do paraíso, tornou-se-lhe o adversário temerário. A metafísica tradicional, analisando a criação, estabeleceu os dois princípios do bem e do mal, que se vinculam ao conciliador no vértice superior do simbólico triângulo isósceles. Logo depois, a essa interpretação chinesa, apresentou-os nas duas admiráveis forças cósmicas, o Yang, masculino, positivo, seco, bom, e o Yin, feminino, úmido, negativo, frio, que se conciliam sob o comando da suprema perfeição ao confundirem-se, gerando a harmonia. Inspirada no hinduísmo, a trilogia da criação apresenta Brahma como plenipotente, o princípio supremo, e as duas forças antagônicas, Visu, o conservador ou princípio construtor, e Shiva, o destruidor ou o princípio aniquilador dos seres, em perene luta até a supremacia do edificador. Das concepções pretéritas à realidade presente, filosoficamente, o bem é tudo quanto fomenta a beleza, o ético, a vida, consoante a moral, e o mal vem ser aquilo que se opõe ao edificante, ao harmônico, ao bem. Sociologicamente, o bem contribui para o progresso, e todas as realizações que promovem o ser, o grupo social e o ambiente, expressam-lhe a grandeza, a ação concreta que resulta da capacidade seletiva de valores éticos para a harmonia e a felicidade. Como efeito, o mal descobre de todo e qualquer fenômeno que se opõe ou conspira contra esse contributo superior. A psicologia não poderia ficar indiferente a essa dualidade que existe no ser humano, remanescendo com as suas aspirações de crescimento e elevação
do nobre e equilibrado, do saudável e propiciador de paz. Ao mesmo tempo, o atavismo dos instintos agressivos propele-o para a violência, quando deseja possuir para o vilipêndio, quando se sente diminuído para o grotesco e vulgar, quando derrapa no menosprezo de si mesmo. Desenvolvendo, no entanto, a consciência que sai do torpor de nível de sono e sem sonhos, imediatamente começa a perceber os valores que compensam e os que conflitam o comportamento psicológico, impulsionando-o, embora lentamente, para a adoção de conduta mental e física, idealista e comportamental do bem, tornando-se instrumento útil no grupo social que se promove e eleva-o a estágio superior, permitindo-lhe aspirar sempre a mais e melhor. Esse discernimento que resulta da consciência em libertação dos condicionamentos escravizadores amplia a capacidade para identificar o bem e o mal, predispondo-o à eleição do primeiro em detrimento do outro. Se, por acaso, incorre em equívocos de seleção e tomba nas malhas do mal, mesmo que sob as circunstâncias perturbadoras do ódio, do medo, da angústia, da volúpia, da desordem interior, ao descobrir-se em falta, faz o quadro de consciência de culpa e sofre as patologias afligentes que se lhe tornam mecanismos reparadores. Afirma-se, porém, que a linha divisória entre o bem e o mal é tão fluida e oscilante que, não raro, o bem de hoje torna-se o mal de amanhã e vice-versa, numa dialética sofista que se poderia considerar anárquica. Certamente, muitos códigos e leis, de acordo com as conveniências de grupos e castas, de partidos e raças, de religiões e credos, por questões imediatistas, tentam tornar legais comportamentos que não são morais e reciprocamente justificando-se atitudes vulgares e tentando liberar-se comportamentos alienados, condutas extravagantes e arbitrárias. O decálogo mosaico, no entanto, sintetiza os códigos moral e legal, portanto, o que é bem e o que é mal, havendo facultado a Jesus afirmar em grandiosa proposta toda a complexidade desse fenômeno dual. Não fazem a outrem o que não deseja que lhe faça. Porque ainda, injustos os homens, as leis que elaboram possuem os seus parcialismos, defecções, devendo ser respeitadas sem que algumas delas se atribuam reais valores morais, significativos e definidores do bem e do mal. O bem e o mal estão inscritos na consciência humana, em a natureza, na harmoniosa organização que deu origem à vida e a fomenta. Tudo quanto contribui para a paz íntima da criatura humana, seu desenvolvimento intelecto-moral, é-lhe o bem que deve cultivar e desenvolver, irradiando-o como bênção que provém de Deus. E esse mal, aliás, transitório, temporal, que o propele às ações ignóbeis, aos sofrimentos e remanescentes atávicos do seu processo de evolução, que será ultrapassado à medida que amadureça psicologicamente e se lhe desenvolvam os padrões de sensibilidade e consciência para adquirir a integração no cosmos, liberado das injunções dolorosas inferiores. Paixão e libertação psicológica. As tradições religiosas em torno da paixão de Jesus teimam por revestir-se da notícia trágica, na qual a ação autopunitiva sobressai no comportamento do fiel. Trabalhando-lhe a mente,
a fim de gerar-lhe consciência de culpa, com as consequências do medo em relação à justiça divina, intentam a lavagem cerebral para produzir o ódio pelo mundo, no tempo em que mantém os lamentáveis processos de silícios físicos entre os fanáticos e mentais ou emocionais, naqueles que são constituídos por estrutura psicológica e frágil. Inegavelmente, as ocorrências dolorosas que assinalaram a última semana de Jesus em Jerusalém, entre as criaturas, foram caracterizadas por ocorrências infelizes, que ainda se repetem na sociedade, embora guardadas as naturais proporções. Recordar-se da pusilanimidade humana, da fragilidade dos caracteres de Judas e de Pedro, faz-se necessário quando os objetivos são educativos, evocando-se, porém, o estoicismo das mulheres piedosas, de João, de José de Arimateia, que lhe cedeu o sepulcro novo, de modo que a aprendizagem se faça plena através da dicotomia existente no comportamento humano, buscando se oferecer uma mensagem de confiança, de arrebatamento e de fé. O ser humano é ainda muito fragmentário e dúbio, carecendo de amor e paciência, que são terapias excelentes para induzi-lo ao fortalecimento do caráter, da personalidade. A constante condenação multimilenária deixou marcas profundas no inconsciente coletivo, de que ora se faz herdeiro natural, surgindo-lhe transformada em medo e desprezo por si mesmo, ou indiferença pessoal e desleixo no culto dos valores morais. A lição viva que ressalta em Jesus desde a entrada triunfal e o julgamento arbitrário, sem qualquer defesa, propõe uma releitura do comportamento individual e coletivo dos seres, oferecendo a contribuição de resultados positivos nas flexões mentais. As crenças ortodoxas satisfazem-se com as imolações e as atitudes condenatórias que, tomadas em consideração, reconduziriam à ignorância, à treva medieval tormentosa. As conquistas do momento, nas mais diversas áreas, particularmente da psicologia, não mais facilitam atitudes alienadoras como essa antes propõe a libertação dos conflitos, a fim de que a responsabilidade que decorre da consciência lúcida impulsione o indivíduo ao avanço, ao crescimento, à maturidade. Toda ação impositiva, castradora ou liberativa, insensata, trabalha em favor do desequilíbrio e da desintegração do homem. Toda a vida de Jesus é um processo que facilita o crescimento e a dignidade do ser humano. Seus conceitos, refertos de atualidade, prosseguem sendo uma linguagem dinâmica, desobsessiva, sem compulsão, abrindo elencos de alegria e facultando o desenvolvimento daqueles que o recebem. Cada processo, cada passo da sua vida leva-o às metas adrenmente programadas, sem rotina, mas também sem ansiedade. Caracteriza-se pela vivência de cada momento, sem preocupação pelo amanhã, pois que, para ele, a cada dia bastam as suas próprias preocupações. A alegria é uma constante em sua mensagem, apesar das advertências frequentes, das lutas abertas e de sempre o verem chorar. A verdadeira alegria extrapola os sorrisos e se apresenta não raro como preocupação que não deprime nem fragiliza. Torna-se uma constante busca de realizações contínuas de vitória sobre as circunstâncias e os fenômenos que são naturais no processo da vida. Sem paradigmas fixos, toda a sua doutrina se constitui
de otimismo e plenitude. Quando seus seguidores marchavam para o Holocausto, o martírio, o testemunho, faziam-no motivados pelo amor, sem fugas psicológicas, sem transferência em manifestações de fidelidade, joviais e exultantes, sem ressentimentos nem ódios pelos perseguidores, por ser uma opção livre de utilização da vida. A dinâmica das palavras de Jesus logrou conduzir inumeráveis criaturas à realidade transcendente. Libertador por excelência, a ninguém impôs fardo, asseverando que o seu é leve e suave, e a sua forma de julgar, analisar e compreender. Enquanto ressumem na consciência da terra as condutas punitivas e as evocações deprimentes na área das religiões, o pensamento de Jesus permanecerá em sombras, conflitos, perturbações. A conquista de consciência para as fileiras da harmonia somente é possível mediante o estabelecimento de diretrizes saudáveis, nas quais mesmo a dor assumirá sua realidade de fenômeno degenerativo inevitável. No entanto, possível de superada, resistida, diluída através das reflexões e da renovação de energia que preserva o equilíbrio da existência. A imposição temerária decorre do sentimento de culpa dos religiosos que a transferem para aqueles que se lhe submetem, passando a depender das suas injunções psicológicas mórbidas. Sem a semana ultrajante, sem o conteúdo da ingratidão humana em extremo, não lhe teríamos a morte estoica, eloquente, grandiosa, demonstrando a sua consciência de imortalidade. Após a sua ocorrência, todo um solene hino à vida foi apresentado através da ressurreição, do retorno ao convívio com os amigos temerosos e com a humanidade arrependida, que ele veio libertar, amando, paciente e alegre por conhecer os limites e deficiências daqueles que marcham na retaguarda. No entanto, fitam expectantes e avançam rumo do futuro.